Estamos começando mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Tá lembrado, não é? Você já aprendeu muita coisa, você já pôde aprofundar-se em muitas revelações que André Luiz nos traz neste livro bastante especial. Cada capítulo é um universo, tem tantas coisas que nós deveremos lê-lo várias vezes. Na semana que passou, nós vimos o ensinamento da ministra veneranda sobre o pensamento, no capítulo 37. No capítulo de hoje, que é o 38, estaremos vendo aquilo que André Luiz vai aprender com Tobias, aquele enfermeiro responsável pelas câmaras de retificação. Ali, André voltou a trabalhar e no terceiro dia de trabalho, ele é convidado por Tobias a ir conhecer a sua casa. Ele sai, acompanha Tobias e, ao chegar em casa, Tobias apresenta a ele duas senhoras, uma bem mais idosa, a que se chama Hilda, e uma outra que ele apresenta como sua irmã, de nome Luciana. Eles saem para ver o jardim. André Luiz conta que cada casa em Nosso Lar tem uma característica. Lísias tinha no seu jardim muitos lírios. Já Tobias cultivava hortênsias que cresciam e floresciam sobre um tapete veludoso de violetas, coisas muito bonitas. André Luiz se encanta. Mas, observando a necessidade de aprendizado, o espírito André Luiz encaminha a história para um contato especial. Eles entram na casa, chamados por Luciana, para tomarem uma pequena refeição. E logo depois da conversa indo e vindo, o enfermeiro Tobias diz ao André: "Ora, André, você está novo aqui, não é? E como novato em nosso ministério, talvez desconheça o meu caso. Acompanhe o texto. Talvez desconheça o meu caso familiar. Alguma coisa diferente estaria acontecendo." Então, ele e as duas mulheres sorriram ao mesmo tempo. E observando que o André estava assim, né? E o que é isso? Por que estão rindo, né? O dono da casa continuou: "Aliás, André, temos numerosos núcleos aqui em Nosso Lar nas mesmas condições. Imagine, André, fui casado 2 vezes. Meu Deus do céu! Casado 2 vezes? E André Luiz logo imagina, não é? Tem 2 pessoas aqui dentro, 2 mulheres na casa com o Tobias. Você talvez conheça alguém que tenha sido casado 2 vezes, que tenha passado por essa experiência, não é? E agora está do lado de lá? E então, o Tobias, indicando as 2 companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor: "Eu acredito, André, não precisar esclarecer quanto às esposas, não é?" E o André, meio sem jeitão, né? Sim. Quer dizer que a senhora Hilda e a Luciana compartilharam das suas experiências na Terra, né? Na Terra. "Isso mesmo", respondeu Tobias tranquilamente. Nesse meio tempo, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se ao André, e disse: André, desculpe o nosso Tobias, ele está sempre disposto a falar do passado, quando nós nos encontramos com alguma visita dos recém-chegados da Terra." E o Tobias, então, ouvindo a Hilda, que havia sido a sua esposa também, responde: "Ora, pois não seria motivo de júbilo, disse Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de felicidade real? Por isso que eu falo, porque nós conseguimos vencer o monstro que separa criaturas, que dá a ideia de domínio uns sobre os outros." E então André concorda, não é? É verdade, olha, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas lá na Terra em estado de segundas núpcias, de terceiras núpcias, quartas núpcias, quintas núpcias, 10º núpcias. Olha, eu que estou dizendo isso, e não foi ele não. Mas se há tanta gente assim, que vai e volta, e troca, né? André, tem muita gente interessada nesse assunto, né, Tobias? Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma
prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes, diz o André, já lembrei com interesse a passagem evangélica em que Jesus nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. E Tobias responde a ele, é importante reconhecer, todavia, André, com toda a nossa veneração ao Senhor, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim na esfera dos homens desencarnados. Mas aí André quer saber, mas é verdade, mas se nós já nos casamos mais de uma vez, como vamos solucionar aqui essa situação? Então Tobias sorriu e respondeu, muito simplesmente, André. Reconhecemos que entre o irracional e o homem, há enorme série gradativa de posições. Assim também entre nós outros. O caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem companheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da estrada, por um esforço supremo da vontade. Mas a maioria não pode abrir mão de pontes ou de socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza, de duplo casamento ou de uniões múltiplas, são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém pode quebrantar. É a união de almas, esta é a verdadeira. As outras, as uniões de corpos, vão surgindo na medida em que as pessoas precisem de apoio umas às outras, de vencerem a solidão, de vencerem os momentos tristes do abatimento, mas as uniões verdadeiras, as duradouras, são as uniões de espírito a espírito. E isto é o que nós vamos entender no caso Tobias, que está ali no plano espiritual morando com a primeira e com a segunda esposa na mesma casa. Interessante, não é? É. Vamos esperar no próximo bloco para ver como eles vão nos explicar essa questão. Fique aí, fique conosco, até já. Estamos voltando com o estudo do livro Nosso Lar no programa O Espírito da Letra, capítulo por capítulo. Veja só quantas coisas interessantes você nunca imaginou, não é? Num livro espírita, assim, falar da bigamia, trigamia, poligamia. Não, não é isso. Nós estamos falando da fraternidade, da união verdadeira entre espíritos que estão agora convivendo, depois de terem sido na Terra casais. Então, depois de Tobias e André comentarem a importância de um esclarecimento sobre o que acontece com as almas depois que sucedem-se nas uniões físicas quando desencarnam, nós vamos encontrar agora a Luciana tomando a palavra e colocando as coisas segundo a sua ótica no entendimento espiritual. Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: olha, é importante explicar que tudo isso, felicidade, compreensão, afinidade, fraternidade, e ela vai dizendo, nós devemos ao espírito de amor e de renúncia da nossa Hilda. E quando ouviu esse elogio, Hilda se recusou, não, nada de qualidades que eu não tenho. E ela começa, a dona Hilda, a fazer um resumo da história daquela família, a fim de que o André Luiz conhecesse o doloroso aprendizado, porque todos passaram, inclusive a dona Hilda. Tobias e eu, conta ela, nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais.
Creio que é desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada da nossa alegria, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam uma assistência de alguma mãe. Entretanto, a situação francamente insuportável se tornava. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças. E a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Nem a cunhada, nem a cozinheira tomavam conta das crianças. Tobias não pôde adiar a solução justa e, decorrido 1 ano da sua situação de viúvo, casou-se com Luciana, contrariando os meus caprichos, os caprichos da primeira esposa. Ah, se soubesse, André, como eu me revoltei. Eu me parecia, eu me assemelhava a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. O espírito da Hilda, esforçando-se com a Luciana. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, que já havia desencarnado há muitos anos. Ela chegou assim como quem nada queria, enchendo-me de surpresa. Sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao seu colo, como fazia em outro tempo, e me perguntou chorosa: "Que é isso, minha neta? Qual é o seu papel na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus?" Perguntou a vozinha. Pois nossa irmã Luciana serve de mãe aos seus filhos, funciona como empregada na sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis, o fígado ruim, o mau humor do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e que você devolve àqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Tudo dizendo a vozinha dela, hein? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma nova família, que passou também a me pertencer, igualmente pelos laços sagrados, pelos laços do Espírito. Mais tarde, Tobias voltou, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Disse Hilda. Luciana, contudo, tomou a palavra e respondeu. Ela não disse tudo, entretanto.
quanto tem se sacrificado, ensinando-me com seus exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a Hilda, acariciando-lhe a sua mão. Luciana sorriu e disse, graças a Jesus e a ela aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Vejam que conceitos interessantes. Casamentos variados. Então, fique conosco. No próximo bloco, nós voltaremos para completar os ensinamentos deste tão precioso capítulo 38, o caso Tobias. Estamos de volta com o estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 38, o caso Tobias. E você deve ter se surpreendido, não, com os ensinamentos contidos neste capítulo. Estamos tão acostumados a ser donos ou querer ser donos e dominadores das pessoas e dos afetos, que aqui encontraremos uma situação em que um espírito está em uma moradia espiritual, como acontece com muitos outros casos, e ali está com a primeira esposa e também o espírito da segunda esposa vivendo pacificamente. E é o que Luciana já começou a nos explicar no bloco anterior. Veja o que ela disse. Ela aprendeu com Jesus e com a Hilda, a esposa anterior, a primeira esposa, que existem casamentos de amor, casamentos de fraternidade, casamentos de provação, casamentos de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O casamento espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais, os outros casamentos, simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos eles sejam sagrados. E assim, construímos nosso lar na base da fraternidade legítima, disse Tobias. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, perguntei, mas como se processa o casamento aqui? E a resposta de Tobias foi direta, pela combinação vibratória. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa entre o casal. Incapaz de dominar em mim a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição da nossa irmã, neste caso, a Luciana? Como é? Tudo bem, você se identifica com Hilda, mas e a Luciana? Qual a posição dela? Antes, porém, que os cônjuges espirituais, o Tobias e a Hilda, respondessem, foi a própria Luciana quem explicou. Quando me casei com Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Olha só a medida para você identificar se a sua união, se o seu casamento, se o seu matrimônio é de almas ou é de corpos. Porque para que haja união de espíritos é preciso haver harmonia. E se ao contrário, como você viu no texto, há essas alterações bruscas a respeito da convivência, do desequilíbrio,
não estando apenas dispostos a manter a elevação do espírito, porque estão desatentos em relação às coisas do mundo físico, estão desajustados, então esta é uma união mais material do que espiritual. André diz que queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. É curioso, não é? Quer saber mais, e como é que fica, e não sei o quê, mas vocês estão se relacionando aqui afetivamente, vocês vivem juntos, como que é a troca afetiva entre vocês? André devia estar pensando tudo isso. Agora, a senhora Hilda, mais velha, mais experiente, compreendeu o pensamento que o André não externou e explicou. André, fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas está há alguns anos à frente dela, regressou ao círculo carnal em uma nova encarnação. No ano próximo, ela, Luciana, vai reencarnar para ir igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Neste instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, terminar a conversa e voltar ao trabalho. Então, veja que interessante. União de almas, união de espíritos, afinidades, diversos tipos de união, casamentos realmente espirituais, casamentos fraternos, casamentos de resgate, casamentos de dever. Tudo isto ensinado nessa conversa, mostrando que, quando os espíritos amadurecem, eles passam a entender que não há disputas, que não há domínios de uns sobre os outros. E a própria Luciana, que estava na Terra, naturalmente quando se casou, desejando ser a rainha daquele lar, precisou entender, mais tarde, que a afinidade que ela tinha com Tobias não era a mesma e profunda que Hilda e Tobias possuíam. Ela, portanto, estaria encontrando o seu ente querido em uma outra etapa, num outro processo, como estaria agora se programando para concretizar, vindo em uma encarnação futura para reunir-se com aquele que naquela ocasião não estava na Terra. Por esse motivo é que ela encontrou-se com Tobias. Além do fato de ter servido de apoio a Tobias e a Hilda na criação dos filhos que não eram dela. Vejam só que coisas lindas o mundo espiritual nos revela e nos ensina a respeito da nossa conduta moral diante dessas alterações afetivas. Não há problema refazer o caminho, a estrada, em que as uniões amparam os espíritos que estão precisando de companhia. O importante é que nós o façamos sem nos achar donos das pessoas. As pessoas não são propriedade nossa, tanto quanto nós não pertencemos aos outros. Somos todos filhos do Criador, precisando respeitar o afeto alheio, precisando corresponder ao máximo e melhorando a relação afetiva dentro de casa, nós estaremos diminuindo o espinheiral que vamos enfrentar quando desencarnamos. Mesmo que hoje você ache que não está com a pessoa certa, não a faça infeliz. Seja aquele que faça tudo, seja aquela que faça de tudo para que a afinidade cresça entre vocês. Só assim nós estaremos nos qualificando para encontrarmos as almas queridas que nos amam de verdade, já na condição melhor, já depurados pelo nosso esforço. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. O programa O Espírito da Letra se despede de você, convidando-o para o próximo programa, o próximo capítulo, que vai nos elucidar sobre muitas coisas a respeito do livro Nosso Lar. Obrigado pelos e-mails, obrigado pelos elogios, obrigado pelas visitas aos nossos sites. E esperamos por você na semana que vem. Um grande abraço e muita paz.